Queridos amigos, muito boa noite para todos. É um prazer estarmos aqui mais uma vez reunidos. Vamos então acerenando os nossos corações. Vamos buscando aí nos sentar para a gente ler uma página, refletir um pouco na página, para a gente poder fazer a nossa prece inicial. Hoje nós temos aí o estudo do Carlos Alberto, né? Já está ali preparado. E nós todos preparados, com a expectativa aqui já do Carlos. Então vamos agora nos preparar no coração para a gente poder ter os ouvidos de ouvir que Jesus tanto nos alertou. Trouxe aqui, pegar um livro de página do livro Pão Nosso, né? Pelo Espírito de Emmanuel. Então vamos abrir ao acaso e vamos estudar um pouco a nossa página. Ela tem o número 58 e o título é Contribuir. Tem uma frase então de Paulo na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo propôs em seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Paulo. Quando se divulgou a afirmativa de Paulo de que Deus ama o que dá com alegria, muita gente apenas lembrou a esmola material. O louvor, todavia, não se circunscreve às mãos generosas que espalham óbolos de bondade entre os necessitados e sofredores. Naturalmente, todos os gestos de amor entram em linha de conta no reconhecimento divino, mas devemos considerar que o verbo contribuir na presente lição aparece em toda a sua grandiosa excelsitude. A cooperação no bem é questão palpitante de todo lugar e de todo dia. Qualquer homem é suscetível de fornecê-la. Não é somente o mendigo que a espera, mas também o berço de onde se renova a experiência, a família em que acrisolamos as conquistas de virtude, o vizinho nosso irmão em humanidade e a oficina de trabalho que nos assinala o aproveitamento individual no esforço de cada dia. Sobrevindo o momento de repouso diuturno, cada coração pode interrogar a si próprio quanto à qualidade de sua colaboração no serviço, nas palestras, nas relações afetivas, nessa ou naquela preocupação da vida comum. Tenhamos cuidado contra as tristezas e sombras esterilizadoras. Má vontade, queixas, insatisfação, leviandades não integram o quadro dos trabalhos que o Senhor espera de nossas atividades no mundo. Mobilizemos nossos recursos com otimismo e não nos esqueçamos de que o Pai ama o Filho que contribui com alegria. Vamos então, amigos, vamos orar nesse momento. Jesus, Mestre amoroso, bússola de nossas vidas, aqui viemos no afã de te escutar na noite de hoje, através do nosso querido amigo Carlos, para que possa trazer as reflexões que precisamos para acalmar nossos corações, para nos estimular o otimismo, a alegria que a página tanto ressaltou. Ajuda-nos, portanto, Senhor, a ver a vida sempre pelo lado bom, a enxergar o sol que brilha além das nuvens que fazem chover. Ensina-nos a olhar sempre o amanhã que não tarda, a clarear as sombras que antes pareciam impenetráveis para os nossos entendimentos e coração. Ajuda-nos, portanto, querido Mestre, a termos ouvidos de ouvir, a fim de podermos, com as lições da noite, enternecermos um pouco mais a nossa vida, recheando-a com mais amor. Fica conosco agora e sempre, que assim seja. Queridos amigos, Carlos, por favor, é contigo.
Meus irmãos, boa noite. Que a paz do Cristo de Deus, nesse momento em que nossos corações por Ele buscam, possa permanecer neles, nos trazendo a paz necessária para o nosso dia a dia e nossa jornada evolutiva, amparando, nos abençoando sempre. Quando pensamos no tema para hoje, em que fomos buscar, dessa vez, uma das epístolas de Paulo, sua primeira epístola aos Tessalonicenses, para entendermos uma de suas frases, que está no capítulo 5, que vai do versículo 16 ao 22. Mas vamos buscar primeiro entender o contexto que ela foi escrita. Ele havia passado por Tessalônica, se dirigido a Atenas e estava em Corinto. Vai nos relatar isso em Atos dos Apóstolos e Emmanuel, de outra maneira, no livro Paulo e Estevão, em seu capítulo 7, da segunda parte, em que vai dizer que pelas tribulações que ele passava, de querer se comunicar, transmitir a mensagem do Cristo, ele sentia-se angustiado, pois não conseguia estar em todos os lugares para a tarefa que havia assumido havia cerca de seus 17 anos, mais ou menos. E ele chora e ora a Jesus. Este lhe aparece, onde lhe aconselha a escrever, já que ele não poderia estar presente, que ele escrevesse, que ele mesmo colocaria Estevão mais próximo a ele para transmitir suas orientações, a fim que ele divulgasse a sua mensagem. Então nós já vamos ver aí os tipos de mediunidade de Cristo para Estevão, de Estevão para Paulo, na transmissão da Boa Nova. E o contexto que nós vamos ver é que pela vida que Paulo já tinha levado, atribulada, de cidades em cidades, já havia sido perseguido, sido açoitado, renegado por seu pai, e ele vai escrever nesta epístola: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, e em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Examinai tudo, retente o que é bom, abstente-vos de toda aparência do mal. A gente costuma pegar apenas regozijai-vos sempre e em tudo dai graças. Mas dai graças nós vamos buscar entender numa lei universal que se chama gratidão. Gratidão por tudo. Mas, a princípio, quando a vida nos parece sorrir, em que tudo está certo nas aparências do mundo, em que se combinam com aquilo que desejamos, não há vantagem em dar graças. Mas ele manda dar graças em tudo. E nós temos que buscar entender isso hoje à luz dos conceitos da doutrina espírita. E é o que nós vamos buscar fazer, seguindo uma orientação de Emmanuel. Está lá no livro Portal da Luz, capítulo 16, em que Emmanuel nos orienta: buscai sempre ligar Kardec ao Cristo Jesus, como o próprio Kardec fez, ligando a ele toda a sua obra. Então, nos orienta a doutrina em que analisemos o Evangelho à luz da doutrina, entendendo as necessidades da alma,
as condições que nós vamos olhar, entendendo de sua transformação ao longo dos tempos, por muitas mudanças que passaram, através de tantos erros da humanidade, tantas vezes que ele foi reescrito por mudanças de idioma, alterando um pouco a sua originalidade, o que não nos furta de estudá-lo. Pois quantas obras de Emmanuel nos chegaram através de Chico Xavier, trazendo estudo aprofundado dessas boas novas. Então, cabe a nós buscarmos esse entendimento e um outro olhar, entendendo as passagens evangélicas, o que elas têm a nos dizer, nos orientar. Pois, se doutrina espírita é o evangelho redivivo, não tem como nos afastarmos dos seus ensinos, de buscar uma nova compreensão, pois provavelmente já o compreendemos de outras maneiras, não à luz da doutrina. Estamos tendo esta chance nesta nova encarnação, e assim temos que proceder. Nunca negar o Evangelho, mas sempre buscar a estudá-lo com profundidade. É o que esta casa se permite a fazer. Por isso, Casa da Cultura, dando o esclarecimento necessário para a nossa mudança, que possamos entender melhor e conseguir analisar sem peguismos, em tudo dar graças. Porque nós temos que partir de um contexto e nós vamos buscar desde o Antigo Testamento a compreensão de Deus. Pois muitos gostam de usar o Antigo Testamento para se falar em Deus da guerra, Deus que manda matar, porque há algumas colocações assim. Mas buscamos o que nos interessamos, o que queremos encontrar. Não é isso que buscamos. Então, vamos encontrar lá no livro de Jó, que citaremos algumas vezes e não vamos entrar se aconteceu ou não. Para nós, vamos interpretar como tivesse sido uma parábola que nos trouxe esclarecimentos. E lá em livro de Jó, ele nos diz que, apesar de todas as dores vividas, e mais tarde citaremos um pouco, que é muito extensa a obra, ele diz: Deus é misericordioso e piedoso. Depois vem Jesus e nos traz a notícia de que Deus é nosso Pai. Vem João, o evangelista, na sua primeira epístola, no capítulo 4, dizer que Deus é amor. E vamos encontrar no livro dos Espíritos, na questão 13, o comentário de Kardec, quando enumera alguns dos atributos de Deus, e entre eles que é soberanamente justo e bom. Então, com este conceito de Deus, nós podemos tirar uma conclusão de que nada, absolutamente nada que vem de Deus é contra nós. E que absolutamente tudo que vem de Deus para nós é para o nosso bem. Porque se nós estamos falando de um ser que é amor e soberanamente justo, não tem como ter outro entendimento. Podemos ter dificuldades de entender, de analisar. Talvez não acreditar em nossas forças, em nossas condições, mas nunca duvidarmos de Deus. Então, em cima desses conceitos, é que vamos buscar entender esta passagem que nos trouxe Paulo. Em tudo, dai graças. No mundo de tanta dor, em tudo dai graças. Muitos falam que a doutrina espírita gosta de falar que temos que sofrer, que não podemos evoluir sem dor.
equívoco. Grande equívoco. A nossa evolução é por amor. Aprendizagem, conhecimento e vamos transformar em amor. Porque sem o amor, o que iremos fazer de bom com todos os conhecimentos que podemos adquirir? A questão é que, na hora das escolhas, entre escolher amor e a dor, nós escolhemos dor. E essa dor vai ser o despertar para nos alertarmos que temos que desenvolver o amor. Então, a dor vem por opção nossa, nas nossas escolhas que fazemos. E Deus a deixa acontecer para o despertar de nossas consciências, até o momento adormecidas no mal, que é passageiro, que é oriundo da ignorância, que o mal não existe, como a sombra. A sombra é ilusão, porque é a ausência da luz. Tira-se o que atrapalha a luz e vai existir, deixa de existir a sombra e existe a luz. Por isso vai dizer Paulo nessa epístola de aparência de mal, porque ele é passageiro. E é o entendimento que nós temos que ter, que nós vamos conceituar em nossas vidas desgraças, em que chamamos de desgraças. E nós vamos encontrar algumas colocações lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, em que vai falar de bem-aventurados os aflitos. E Kardec vai descrever alguma das causas. Então, vamos começar pela que parece mais fácil. As causas atuais de nossas aflições. Ficaria mais fácil entendermos. Hoje procedemos de um jeito e haverá a consequência. Será causa-consequência. Como demais, a consequência tem indigestão, passo mal. Acontece que, algumas vezes na atual encarnação, fazemos algo mais distante, que vai reverberar 20, 30 anos mais tarde, em nossa atual existência ainda. E às vezes não nos lembramos. Mas não quer dizer que não seja efetivo, que não tenha uma origem em algum lugar. Então, se tem origem no nosso proceder, a consequência é justa. E quando nós conseguimos entender isso, vamos buscar melhorarmos, não cair nos mesmos erros. Apesar de que, às vezes, custamos aprender. Insistimos nos erros, pior, nos mesmos erros. E assim a lição vai se renovar, até que aprendamos a não cometer aquele equívoco. E nós vamos ver que toda essa consequência foi a nosso favor. Então, na atual existência, não tem muita dificuldade em entendermos isso, pois conseguimos nos lembrar dos fatos ocorridos que originaram as nossas dores. A questão é aquela que nós não lembramos a causa. As causas anteriores de nossas aflições. Vamos cair no contexto de lei de causa e efeito, baseado no que nós aprendemos. E não tem como fugirmos de falar em reencarnação. Não em imortalidade, porque a imortalidade da alma atesta que a vida segue, não que ela existiu antes da dual existência. Para chegarmos a esse conceito, vamos ter que usar a reencarnação, porque vão existir condições que, na aparência, nós não temos causa a acontecer. São fatos
que fogem ao nosso controle. Por isso, muito se fala em resiliência que precisamos ter, mas temos que ter resignação também, para podermos ser resilientes, pois são fatos em nossas vidas que, a princípio, nós não vamos entender. Eles vão acontecer. Não vai ser naquele momento da nossa vontade. Como vamos entender isso? E vamos falar de fatos dolorosos, duros de falar, como perda de entes queridos. Isso é doloroso. Doenças que nós vamos adquirir e que nessa existência não temos causas. Filhos que temos que podem nascer defeituosos. Podemos falar que é da genética, mas vamos entender como reencarnacionista, como a lei age para procurar uma família que tem aquela forma genética para a necessidade daquele espírito reencarnante. E a genética sendo usada para os objetivos da reencarnação. Então, como buscar entender isso? Existem inúmeros acidentes. Normalmente, alguns tomam notícias pelo tamanho de desencarnes que nos provocam. Exemplos de tsunamis, acidentes aéreos, muitas vítimas. E é muito comum, nesse tipo de acidentes, de tragédias, sempre procurar alguém que deixou de viajar para algum lugar, deixou de embarcar num avião. E normalmente se encontra, pois vira manchete, vira notícia. E normalmente é comum a pessoa explicar o que sucedeu para que ele não estivesse ali, naquele momento do acidente. E pergunta-se, e como você explica isso? E normalmente as pessoas sensibilizadas por não terem desencarnados, foi Deus. Foi Deus que não permitiu. Aí uma mãe, um irmão, um marido, uma esposa, vê a notícia. E seu cônjuge, seu filho, seu irmão, entrou no avião e desencarnou. Então foi Deus que assim quis que acontecesse. E como entender isso? Nós estamos vinculados a isso. Mas Deus é amor, é soberanamente justo e bom. Mas a dor ali existe. E como explicá-la? Nós vamos ver as causas nas reencarnações passadas, em que se fala que é o momento de resgate, de pagar nossas dívidas. Também não concordamos com isso. É o momento de aprendizado, de equilíbrio íntimo com a lei de Deus. Porque se a lei de Deus está em nossas consciências, como diz o Livro dos Espíritos, se o Evangelho nos fala que o reino de Deus é obra em nossos corações, está tudo em nós. Então é reequilibrar com nossa consciência. É reeducação, reaprendizado ou aprendizado. Então é nosso bem. E cobrar dívida, nós não achamos bom que alguém nos cobre dívida. Pode até ser justo pelo débito que contraímos, mas não nós vamos considerar bom. Mas Deus é amor, então não cobra dívidas. A lei de Deus age dentro de nós e nós vamos entender que precisamos
mudar. E escolhemos provas, expiações que nos levem a este aprendizado, que depure nossas consciências, porque às vezes já vamos nos sentir cansados dos erros cometidos. Como Gregório no livro Libertação, em que Matilde, sua mãe, um espírito já venerando, e ele enraizado em erros nas trevas, e ela diz: percebo que ele já sente cansado. Porque isto não é a nossa natureza. Por mais que escutemos na mídia, por causa de tantos crimes hediondos, falar que é da nossa natureza, não é. A nossa natureza é sermos bons. Nós somos filhos do amor. Não tem como nos apartarmos disso. Quando nos apartamos, parecemos que temos esse tipo de natureza. Parecemos, mas não somos. Como Paulo diz, do mal. Aparência de mal. Aparência de que somos monstros. Aparência de que somos mesquinhos. Estamos. Vai passar. Como já passou para tantos. E vai passar para nós. Nessas idas e vindas, essas dores vão, por escolhas, nos auxiliar. Entendendo que, na lei de Deus, existe misericórdia. E ela vai agir sempre em nosso benefício. E acredite que nesse processo evolutivo, na misericórdia, e é por isso que não há esse tipo de cobrança, nossas dores são atenuadas em muito. Exatamente para que nós cresçamos, que a prova seja dentro do limite de nossas forças, para que ela seja justa. E sendo justa, nós temos condição de superá-las, de aprendê-las e aprender a lição. Porque o bem sofrer, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, é não reclamar. Porque se na prova, na expiação, nós sempre reclamamos, nos revoltamos, nos magoamos, nos ressentimos, nós não estamos aprendendo a lição. Para aprendermos a lição, serenidade. E aí teremos essa gratidão por tudo aquilo que vivemos e que nos empurra para o crescimento. Nós vamos ter que entender que nós temos certas dificuldades em relacionar os bens que recebemos, as bênçãos que vêm do alto. É mais fácil para nós ainda relacionarmos as dores, as coisas ruins, as bênçãos, difícil. Até porque, acredite, cerca de 90% da ação de Deus em nosso benefício, nós nem percebemos. Ele vai agir no silêncio de nossos corações. Deus não compete com nossa vaidade. Ele não precisa de holofote. Ele não quer número de visualizações. Ele não deseja muito like. Ele prefere o anonimato. Então, muito daquilo que recebemos, nós não percebemos. Mas nós somos muito ligados às coisas ruins. Vamos buscar hoje entender, dia 31 de janeiro, quando acordamos, o que nós já agradecemos? Acabamos de despertar por um novo dia em nossa dor existência. Viemos hoje a um templo religioso. Tá certo que eu vou dar um desconto que vocês tiveram que vir me escutar. Mas faz parte, nem tudo são flores. Nem tudo. Mas vieram aqui de coração aberto para as mensagens de Jesus. Acredito que a grande maioria, ou todos, de uma forma ou de outra,
regressarão e terão seus lares, com sua família, que você possa gostar ou não, mas é necessária para você. Lembrando que se você não considera os seus familiares de muito afeto, os seus problemáticos, difíceis, talvez ele pense a mesma coisa de você. A não ser que você seja um missionário, um anjinho com asas naquela casa e só você é o bom. Fora isso, é natural pensar a mesma coisa. E por que nos trazemos isso? Porque neste momento existem muitos irmãos nossos em hospitais sem expectativa de continuidade da sua atual existência. Existem mães enterrando filhos. Insistem muitos irmãos cometendo crimes hediondos, provocando dor nos outros e semeando dores na sua jornada. Existem aqueles que, no achar que é as escondidas, tramam corrupção, suborno, que vai nos causar dor, e a eles no processo de aprendizagem. Nós, hoje, optamos por estar aqui para aprender. Já é um passo todo nesse processo. Então, vamos entender todas essas situações. Mas tudo isso que esses irmãos estão passando, que estão provocando para o seu futuro, será reabilitação. As dores são sinais de alertas. Quando colocamos a mão no fogo, ela queima. Às vezes avisam, lá nos primórdios, quando ele surgiu, não pode, não pode, não pode, e coloca. Ela vai queimar, porque o fogo, a nossa mão, queima. Isto é consequência de um ato impensado, não é punição. São frases, palavras que, com o entendimento da doutrina, abre-se o leque e nós aprendemos a não pronunciar mais. A entender que da lei de Deus não existe punição, existe o querer da nossa evolução. Mas também acontece, e não é equívoco, o livre-arbítrio, onde nós vamos ter os tormentos voluntários citados no Evangelho segundo o Espiritismo. Aqueles tormentos em que nós buscamos voluntários, porque não teríamos necessidade de passar, mas queremos passar. Então é bom atentar que não vamos falar que isto foi a vontade de Deus. Não naquele meio de você se equivocar. No livro Vinha de Luz, no capítulo 113, Emmanuel vai dizer que na nossa encarnação existe uma série de estações e um número de dias organizados em estudos perfeitos, em cálculos de probabilidades. Probabilidade. Quando nós vamos entender que no uso de nosso livre-arbítrio existem as probabilidades, vamos entender aí porque não existe acaso. Porque o cálculo é perfeito. E como explicar esse cálculo perfeito? Uma vez eu estava buscando, gostei de jogar dama. Gostar não é ser bom, eu gostava apenas. Entendi um pouco. E nessa troca de pedras, a gente sempre projeta o que está à frente, o que vai acontecer no lance seguinte, 2 lances à frente, 3 lances à frente. E já começou a complicar. Aí eu fui pesquisar Bob Fischer, o único campeão de xadrez americano
da história, em que ele destronou os russos com jogadas geniais, um fenômeno. E segundo os analistas e especialistas da época, ele conseguia ver 20 lances à frente. Considerando que no xadrez tem mais peças que na dama, mais pedras, que são movimentos bem diferenciados, 20 lances quando eu jogava a dama, nem sonhar. Xadrez, como entender que ele conseguia ver 20 lances à frente? Todas as probabilidades do jogo. Se não conseguimos entender isso, como entender esse cálculo preciso de probabilidades em uso de livre-arbítrio que todos aqui estagiam na escola evolutiva? Este é o cálculo da providência divina para que estejamos encaixados nas situações em que o livre-arbítrio de um vai poder coincidir com o outro na probabilidade que é estarmos encarnados no mundo de provas e expiações. Essas probabilidades de errarmos não existem nos mundos celestes ou divinos. São mundos para espíritos puros, sem entrar no estudo de como seriam esses mundos. Deixa para o estudo sistematizado. Mas se são espíritos puros, em que lá só existe o bem, não tem a probabilidade de cometer esses erros maldosos. Então, essas probabilidades são bem inerentes ao mundo de provas e expiações. Não existindo acaso, não existe a injustiça de Deus. Vai existir este amor que em todas as situações nos empurra para progredir. Nós, infelizmente, nos apegamos em ver o caos, em anotar o caos. Recentemente estava assistindo uma palestra em que o expositor narra um episódio de que um homem de cerca de seus 60 anos está em tratamento, conversando com seu terapeuta. E ele ainda se sente muito magoado por uma coisa que sua mãe falou para ele quando ele era menor, quando era criança. E aquilo ainda pesava nele. Isso acontece, sim. Mas o terapeuta lhe pergunta: quantas vezes sua mãe te amamentou? Isso eu não sei. Quantas vezes ela passou ao seu lado à noite sem dormir? Não, isso eu não contei, não. Quantas vezes ela fez a sua comida preferida? Isso eu também não contei, não. Então você esquece todo o bem que ela te fez por uma palavra que lhe causou dor e você se esquece de contabilizar todos os bens que você recebeu? Isso é natural em nós. Fazermos assim e não visualizarmos o bem que nós recebemos. Vamos trazer algum exemplo. Um exemplo. Muitos espíritas o conheceram, souberam da sua história. Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, que por acerca, quando ele tinha seus 17 anos, contrai uma doença que lhe torna tetraplégico, cego. E ele percorre o Brasil dando palestras, levado numa cama. Enquanto nós temos a gratidão de podermos estar aqui em pé falando, o dele era deitado. Inúmeras palestras motivadoras, livros escritos, centros espíritas fundados. E gratidão a Deus. Num dos episódios, quando ele estava saindo de um evento, um senhor chega para ele e diz: Jerônimo, eu descobri na minha genealogia
que eu tenho parentesco com Bezerra de Menezes. Não é uma maravilha? É, muito bom. Eu sou sou irmão de Jesus. Olha a minha situação. Simplicidade, resignação em aceitar o que ele escolheu passar. Já tinha tido a condição de escolher e se simplificar. E resiliência, porque mudou uma conjectura sobre sofrer e transformar em exemplo, e nos mostrando que, apesar de todas as dificuldades, podemos fazer sempre algo. A lei vai trabalhar para isso. Então, com esse entendimento que buscamos ter, é o que nós vamos entender das dores. E esse entendimento é o que Kardec chama de fé raciocinada, que é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Muito técnico? Vamos para Chico Xavier, simplifica. Uma vez uma jovem procura Chico Xavier e pergunta: Chico, como funciona essa tal de fé raciocinada? Oh, minha filha, imagine que existe um leão faminto e você é o almoço dele. Aí vão mandar você colocar a cabeça na boca do leão, que Deus vai te ajudar. O que você faria? Chico, perguntando um negócio desse, é lógico, traz o leão aqui, que eu vou enfiar a cabeça na boca dele. Deus vai me ajudar. É, minha filha, não deveria. Não deveria. Isto é fé raciocinada. Você é o moço do leão no faminto. É a natureza dele. Deus te ajuda a entender que você não deveria fazer isso. Esta é a ajuda de Deus. Então, fé raciocinada nos impulsiona a isso, a buscar esses entendimentos. Não jogarmos tudo à vontade de Deus. Ele quis assim. Será que quis? Porque temos que entender isso, querer. E nós vemos tantas coisas cruéis no mundo e Deus quis assim. Não, ele não quis. Aí vão perguntar os mais audaciosos. Então ele permitiu, porque se ele não permitiu, vamos complicar. Ele não é Deus. Porque como acontecer algo sem a permissão de Deus? Se ele não permite, se ele permitiu. A questão é que nós já falamos nessas probabilidades. Quando ele nos dá o livre-arbítrio, nós vamos agir. E nesse agir, certo ou errado, teremos essas causas tão afligentes, cometeremos erros tão escandalosos no uso equivocado de nosso livre-arbítrio. Então, a vontade de Deus se expressa no livre-arbítrio que Ele nos dá, que faz parte de nosso aprendizado. Afinal de contas, não somos robotizados. Nós temos a capacidade de pensar, de desenvolver raciocínios, de desenvolver questões. E nesses erros e acertos, aprendemos, sabendo que não existe determinismo para a dor, para o erro. São as nossas buscas. Como citado no Evangelho segundo o Espiritismo, dos tormentos voluntários, seria mais ou menos assim. Alguém precisa reencarnar no núcleo familiar em que o pai fosse alcoólatra. Então vamos pensar logo, vamos reencarnar antes alguém que tem que ser alcoólatra. Não. No mundo em que estamos, em que é tanta bebida alcoólica, não é muito difícil encontrar um núcleo que já exista por escolha daquele pai
ser alcoólatra. Não que ele tivesse que ser. Então, eu reencarno nesse núcleo. Qual a lição que eu tenho que nascer? Reencarnei ali. Agora, o aprendizado, o que eu vou tirar? Se eu me revoltar, reclamar da vida, odiar meu pai e com isso desenvolver essas doenças rancorosas em mim, tormentos voluntários, você não precisava fazer essa escolha. Foi opção. Como foi opção daquele que é teu pai se tornar alcoólatra. Seria muito injusto alguém reencarnar com obrigação de cometer algum erro para que a lei existisse. Voltemos a Jó, em que ele vai dizer que temei a espada e do fulgor que ela traz, pois pela espada vem a dor, para te provar que existe um juízo. E nós vamos captar isso na mensagem de Jesus, que está lá em Mateus. Ele vai buscar essa lembrança de Jó, na última fala dele a Simão Pedro, quando Jesus estava no corpo físico, em que Simão Pedro decepa a orelha de Malco, e ele relembra essa assertiva de Jó, empainha sua espada, Pedro, porque quem vive pela espada perecerá. Não quer dizer literalmente, e nós assim o compreendemos, e obviamente Jesus o sabia, a lição é causa e efeito. Porque se fôssemos ter que perecer pela espada, haja tanta pedra no mundo para tropeçarmos e cairmos por cima dela. Porque senão não cessariam as mortes. Alguém sempre teria que enviar a espada a alguém para que se cumprisse a lei. Então, não é olho por olho, dente por dente. Ele está falando como Jó falava e ele replica as causas e as consequências. Se eu ajo provocando dor, eu vou ter que aprender a não provocar mais dor. E vai nos ser dada a oportunidade primeira de amar, de resgatarmos nossa consciência através do amor. Como rebeldes, às vezes, que somos, assim não fazemos. Então, aciona-se a dor para que despertamos nossas consciências. E lembrando de palestras feitas aqui, por coincidências, entre aspas, quando o Antônio, há 15 dias atrás, nos fala de esperança, nos trazendo 2 casos muito dolorosos, mas vem falar de esperança. A esperança em nós e em Deus. Sabedores de que de Deus hoje nós temos a compreensão da certeza que Ele nos ama, da certeza que seremos um dia felizes, todos nós, sem exceções. A esperança está quando vamos dar passos mais sólidos, quando vamos decidir acordarmos de manhã e errarmos menos. Porque isso que a misericórdia também faz, se renova. Porque a cada dia que levantamos, acertamos e erramos. E vem a misericórdia se renovando a cada dia para nós. Então, esperança em nos organizarmos. Vem semana passada e eu não pude estar aqui, e o Vitor faz citar a Joana na passagem do filho pródigo, ou passagem dos 2 filhos, que só mais tarde foram perceber que ele tinha 2 filhos e o outro filho não era tão santo assim. Então ele cita que Joana diz que ali naquele momento, comendo com os porcos, chegou ao fundo do poço, que era preciso porque chegamos ao fundo do poço por escolhas.
E se lá foi escolhas, era preciso aquele momento do despertar nosso individual. Mas somos sociedade. Somos individualidade, mas formamos uma sociedade. E a sociedade de hoje, em que dores espargem, crimes hediondos aos montes, e a pergunta: será que como sociedade chegamos já ao fundo do poço para termos esse despertar? Para como sociedade buscarmos mudanças e buscarmos o bem? Kardec, parece que foi hoje. Olha a pergunta que está no Livro dos Espíritos. Pergunta 784, que está em Lei de Progresso. A perversidade do homem é bastante intensa e não parece que ele está recuando, em lugar de avançar, pelo menos do ponto de vista moral. Resposta dos Espíritos: enganas-te. Observa bem o conjunto e verás que ele avança, pois compreendendo melhor o que é o mal, o que nós estamos fazendo em relação à dor, mal, aparência de mal, como Paulo disse, e dia a dia corrige seus abusos. Então, nós vamos entender o mal e vamos corrigir nossos abusos. Mas nós falamos de fundo do poço, na individualidade. Em algumas traduções tem ponto e continua. Em outras é o mais. Esse mais nos traz uma atenção maior, porque introduz mais atenção. É preciso que haja excesso do mal, para fazer-lhes compreender as necessidades do bem e as reformas íntimas nossas, que vão trazer reformas à sociedade. Então, essa mudança se extinguirá o mal, a aparência do mal. Era necessário, ou é necessário, chegarmos a esse ponto só por nossas escolhas. E por nossas escolhas, deles sairemos, na nossa individualidade e como irmãos em jornadas. Porque se estamos mudando moralmente, estamos chegando e tendo esse despertar nosso, nós vamos estender as mãos para os irmãos de jornada, como as mãos dos emissários celestes são estendidas ao nosso encontro. E esses momentos nós não devemos perder a esperança. Nós devemos confiar sempre no entendimento que buscamos a dor, infelizmente, mas elas nos trazem aprendizados. Quando não mais buscarmos a dor, não haverá mais necessidade desse despertar. Somos rebeldes ainda. Somos difíceis. E o Pai sabe disso. E nesse grande momento de transformação, em que muitos parecem desesperados, talvez abalados em suas crenças, em suas determinações, em que parece que está dando tudo errado, e o desespero bate em nossos corações, as mensagens se renovam, o acalento sempre vem, porque não estamos sozinhos. Existe uma mensagem na Revista Espírita de 1868, do Espírito Por, que foi bispo de Argel, em que ele vai dizer: ecoa nos céus e cai das abóbodas do céu
estrelas caem das abóbodas do céu, transformados em puros espíritos, que vêm, como anuncia as Escrituras em sua linguagem figurada, estabelecer sobre as ruínas do mundo velho o advento do Filho do Homem. O mundo vai mudar. É o advento do Filho do Homem. E estrelas caem como puros espíritos, como as Escrituras. Podemos falar que está em Mateus capítulo 26, quando fala do sermão profético, e também em Marcos, quando ele fala das grandes tribulações, no sentido figurado das estrelas caindo do céu. Que vem essa mensagem, puros espíritos. Nessa mudança, temos toda essa ajuda. Não estamos só. Então, não nos desesperemos. Vai tudo passar. A dor nos esclarece e nós aprendemos. Vamos buscar esse entendimento e acelerar o processo de aprendizagem. Mas, nesse objetivo, não quer dizer que não podemos chorar. Se estamos falando de dor, dói. E não é feio chorar. Não é feio buscar ombro-amigo. Não é feio buscar amparo. É bom, é necessário. Nos objetivos, vamos buscar. A casa espírita está aqui para amparar. Não tenho receios, não há julgamentos, não, eles não existem. É para amparar. Se somos espíritas, queremos vivenciar a mensagem do Cristo, temos que agir como consolação, pois mensagem do Consolador. E nesses momentos difíceis, vamos buscar um texto de Meimei, pequeno, no livro Alegria, de psicografia de Chico Xavier, em que ela vai dizer, o nome do texto é Alegria. Alegria, se um dia em sua vida tiveres como se estivesse preso num cárcere sem portas. Ora em silêncio e confie em Deus. Aguarde a divina providência, pois ela vai agir. Porque Deus tem estradas onde o mundo não tem caminhos. E é por isso que na noite ruge a tempestade, mas não há forças na terra que impeçam a cada dia o clarear de um novo dia, de uma nova esperança. Muito obrigado, muita paz para todos. Aqui o aviso. Muito bom, Carlos, excelente, emocionante para todos nós, né? Poder refletir um pouco nesse convite. Achei muito interessante também a página inicial, né? E o teu encerramento, né? Como é que, né, as coisas vão juntando a gente, realmente o acaso não existe, né? Impressionante, né? Como é que a gente começa, né? Uma página aberta ao acaso, né? E termina com essa mensagem aí dessa busca, dessa alegria, do otimismo, né? Bacana, hein? Muito legal. Bom, Carlos falou muito do convite, né? Da dor, né? Sempre nos trazendo quando a gente não atende aos convites do amor. Então, eu queria aproveitar o convite do amor. Cadê o Walter? Walter,
Walter Rodrigues, por favor, venha fazer um convite aqui do amor para a gente aqui. Ó, o Walter, para quem não conhece o Walter tá ali, ó, tá vendo aqui o Walter aqui, ó, tá naquela bolinha ali. É o nosso coordenador do núcleo do Tio Otto, né, no Morro do Pimentel. Então, por favor, Walter. Muito boa noite. Pensei que ele ia dar os recados primeiros, mas vamos ao nosso recado. Já aprendemos ou deveríamos ter aprendido que toda casa espírita é um templo religioso, buscamos aqui um encontro com o Pai, é uma escola, buscamos a compreensão desse Pai e suas leis, é um hospital, porque todos nós, um hospital do corpo e do espírito, porque todos nós carregamos alguma chaga, numa ou noutra, né, dimensão ou em ambas. E para aqueles que efetivamente somam neste corpo, né, com um sentimento de pertencimento, não a essa casa como parede, mas a esse grupo, né, é um segundo lar. Um segundo lar por opção, porque o primeiro lar é missão. Todo início de ano eu passo aqui como uma quinta opção que a casa deve ter, que é a opção de balcão para obras. Porque a gente já aprendeu também que a fé em si, sem obras, é morta. Então nós precisamos obrar. E quando a gente fala obrar, não é só essa caminhada nossa que a gente faz, né, vencendo nossas provas, nossas expiações. É aquele plus que a gente já despertou em nós a compreensão e que a gente diz assim, eu tenho que dar um pouquinho mais. Porque, até aproveitando o gancho da palestra, né, se damos graças por tudo e sabemos que tudo em nossa vida tem um objetivo, né, e o principal é de crescermos enquanto os espíritos, a casa deve também ser esse balcão de oportunidades. Então, todo ano eu passo aqui para puxar a sardinha para o meu lado, porque eu não sou bobo. Então, como coordenador lá do nosso núcleo, Tio Otto, antiga escolinha do Pimentel, a gente busca novos trabalhadores. Então, eu coordeno o núcleo como um todo e, especificamente, os trabalhos de sábado. Sábado nós trabalhamos com crianças e jovens de 5 a 18 anos. Nós realizamos com ele a evangelização, apresentamos, né, Jesus, apresentamos Deus para eles. E num segundo horário fazemos oficinas. É uma atividade que nós, inclusive, começamos no ano passado e que imaginamos que dê frutos mais à frente. E precisamos de trabalhadores. São aproximadamente 70 crianças que esperamos inscritas esse ano. E temos lá um grupo de trabalho um pouco reduzido. Então, no sábado, trabalhamos lá de 9 a meio-dia. É um dia ruim? Para Deus não tem dia ruim. Deus nos atende a qualquer dia e a qualquer hora. Isso está provado. Basta que a gente percorra a nossa caminhada, tomando novamente a palestra do meu amigo, e a gente vai perceber quantas portas foram fechadas e tantas outras foram abertas para que nós nos mantivéssemos no caminho adequado. Então, Deus não descansa, né? Deus trabalha o tempo todo e eu também, disse o mestre. Tá certo? Então, estamos lá, dando a nossa cota extra, né, enquanto aprendizes do amor do Cristo. Temos esse trabalho de sábado, evangelização no primeiro horário, oficinas no segundo horário. Precisamos de trabalhadores. Quais são nossos trabalhadores? Pessoal de apoio, porque lá fazemos lanche, lá nós fazemos controle de frequência. Temos a evangelização, que todo mundo diz, oh meu Deus, evangelizar, mas eu não sou professor. Basta, a primeira prioridade para ser evangelizador é amar ao próximo, que é o ensinamento do Cristo.
Porque lá existem tantos como eu que cheguei lá sem nada saber, né? E que aprende fazendo, né? Somos autodidatas nesse campo. Não precisamos do diploma. O diploma, a espiritualidade vai nos conferir com a nossa prática. Tá certo? E o segundo horário, oficinas diversas de aprendizado com as crianças. Temos a equipe de apoio, temos evangelizadores e temos lá, fora isso, eu tenho 7 violões ociosos e não tenho um professor. Eu tenho 2 teclados que nos foram doados e não tenho um professor. Eu tenho a sala onde possa ser feita essas aulas e não tenho um professor. Eu gostaria de retornar lá, não sábado, mas durante a semana, acertando um dia e horário conforme a disponibilidade do voluntário, aulas de reforço escolar. Porque as crianças de hoje, se você não sabe, na rede municipal nada aprendem. Nada. Eu tenho jovens lá que terminaram o 2º grau, não sabem escrever seus nomes. Acreditem. Não sabem quanto é 2 mais 2. Eles apenas ganham seu diploma. E não vão ao mercado de trabalho, porque não tem como eles entrarem no mercado de trabalho. Então a gente oferece lá, ou gostaríamos de oferecer, como aconteceu no passado, as aulas de reforço escolar. Então veja só, há N oportunidades. Só basta querer. Eu monto meu balcãozinho do Sebrae espiritual ali na porta, né, com um caderno de 30 páginas esperando preencher todas as linhas com voluntários. Tá bom? E Papai do Céu abençoa. Eu sou testemunha disso. Estou lá há quase 20 anos. Obrigado. Obrigado, Walter. Esse é o convite do amor, pessoal. Vamos lá aproveitar. Bom, vamos aos avisos aqui rapidamente, para a gente não atrasar muito ali e passar para o trabalho de passe, né? Mocidade voltando aí então no dia 7 de fevereiro, né? Que é próximo sábado. Já estamos de volta com a Mocidade às 18h30, né? Lembrando que a idade de 13, né, a 21 anos. O outro aviso é sobre o estudo do carnaval que a gente faz, né? Sempre a Moema coordena esse nosso estudo, que começa no sábado à tarde, né? E vai até terça-feira à tarde. Então o estudo é de manhã e de tarde, à exceção do sábado. Começamos então no dia 14 de fevereiro, terminamos no dia 17 de fevereiro. Ele é de 9 às 12, de 15 às 17 horas. Então ele é uma leitura onde a gente faz o estudo. O livro desse ano vai ser o livro Voltei, né? Do Psicografia também de Chico Xavier, é um livro excelente e muito bom para estudo. Aqueles que desejarem, por favor, compareçam aqui no dia 14 de fevereiro, sábado de carnaval, às 15 horas. Por conta do próprio estudo do carnaval, nós não faremos as pérolas da codificação na segunda-feira, dia 16 de fevereiro, exatamente porque estaremos aqui estudando o livro Voltei. E pulei a laborterapia, que está voltando então na quinta-feira, de 14 às 16 horas, né? E laborterapia, que faz a confecção de enxovais e artesanato. E aqueles que desejarem participar, estamos sempre abertos, e muito importante esse trabalho, né? Onde as pessoas se sentem úteis e envolve com tanto amor os enxovais que a gente faz e tem a oportunidade de doar. Ok? Por fim, alguém nos visita hoje pela primeira vez? Como vai? Tudo bem? Como é seu nome? Marina? Marisa. Marisa, como vai? Tudo bem? Muito prazer. Espero que tenha gostado aí do estudo. E querendo também alguma informação da casa, será um prazer para nós podermos atender, tá bom? Também a senhora ali é a primeira vez. Como é seu nome? Regina. Tudo bom, Regina? Seja muito bem-vinda aí também. Calma lá, pessoal. Quem não for da primeira vez, levanta a mão. Hoje tem um monte de gente da primeira vez. Vamos lá, pessoal. Angelina? Como vai, Angelina? Tudo bem? Aqui. Mais alguém ali?
Agora desse lado aqui. Então, já virei aqui para esse lado. Pois não. Como são o nome de vocês? Neuza, né? Pois não? Do Rio de Janeiro. Que bom. E veio nos visitar hoje. Maravilha. Mas venha para morar em Teresópolis, que essa é a melhor das opções ali. Tá bom, Neuza. Quem mais? Nilza. Tudo bom, Nilza? Quem mais? Mara. Como vai, Mara? Tudo bem? Então, de mesma forma, estamos aí podendo auxiliá-los em alguma coisa que vieram buscar. Será um prazer para a gente, tá bom? Mais alguém não, né? Então vamos passar aí a nossa prece, né? Para fazer a nossa prece de encerramento e começarmos aí o trabalho de passe. Hoje o trabalho de passe vai ser dirigido aí pelo Antônio, né? Então vamos nos preparar aí com a nossa prece aí. Jean, você quer fazer a nossa prece, por favor, Jean? Envolvido, Senhor, nessa atmosfera de alegria, de paz da noite de hoje, que possamos usar essa frequência, irradiando pensamentos fluidos, regeneradores, aqueles irmãos, aquelas pessoas que sabemos que necessitam dessa tranquilidade, dessa regeneração física e espiritual, que possamos sempre agradecer as oportunidades de escrever um novo capítulo em cada novo amanhecer, um capítulo inédito na página do livro da vida, que possamos, Mestre, aspirar à Tua essência em cada momento da nossa existência, que possamos abraçar a cada irmão ao nosso lado, ao lado da nossa jornada, levando um sorriso, acalmando os corações, acolhendo a todos que venham até nós. Que possamos retornar aos nossos lares, banhados dessa luz, da tranquilidade e da alegria dessa noite. Que assim seja.